muito boa noite ou bom dia, depende de onde você estiver nos assistindo. Chegamos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do Italk. Gente, essa temporada tá demais, Tá demais, né? Fê. Tô muito feliz em estar aqui mais uma vez. E, assim, a gente sempre fala que é um episódio especial, que é uma convidada especial, e realmente a gente não faz uma seleção boba, né, Fê? A gente sabe quem a gente tá trazendo pra cá, porque a gente acredita muito nessas pessoas, a gente gosta muito do conteúdo de cada uma delas. E hoje eu não vou dar muitos spoilers, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa convidada, que é uma convidada super especial, tá bombando aí na internet, com uma comunicação sem dar spoilers muito bacana, que eu acho que vale super a pena a gente falar. Mas muito boa noite, Fê. Como você está linda hoje? Ai, obrigada! Fê tá grávida, tá mais Barriguinha iluminada. tá aparecendo já agora. E realmente, desde assim do começo, eu já tinha muito essa mulher na minha cabeça, porque eu tenho certeza que ela tem muito a agregar. Então, se você ainda não conhece ela, tá conhecendo através da gente, já vai correr pro Instagram dela pra já seguir ela, porque assim, se você é mãe, se você é filho, se você quer ser mãe, se você quer ser pai um dia, você precisa conhecer a G. E eu conheci ela através da minha cunhada. E aí eu comecei a acompanhar desde o começo e ela cresceu muito rápido. E Foi. E assim, Gê, com todo o merecimento do mundo. Fernanda já Obrigada. apresentou ela antes de apresentar, É, gente. é verdade. Seja muito bem-vinda, Seja muito Gê. bem-vinda, Gê. Obrigada, meninas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite da Fê, assim, eu fiquei super lisonjeada. E é sempre gostoso, né, a gente bater esse papo, ainda mais de maternidade agora, né, que é um momento tão Exatamente. importante para você. E eu tenho certeza que vai abrir a cabeça de muitas mães e de muitas mulheres em relação à educação dos nossos filhos, né? Super, e só um ponto que eu acho super importante. Eu não sou mãe. Ainda não estou tão perto quanto a Fê, mas eu acho que até pra quem não é mãe também, né, Gê? Muito, Eu tenho te muito. acompanhado, visto ali sobre essa comunicação, como a gente pode ter essa comunicação mais afetiva com o próximo. Sim. Eu acho que isso vale pra todas as Para relações, todo mundo. né? Você não sabe que eu tenho um programa, né, que chama Morada, que é um programa assim de formação mesmo, de transformação da maternidade, e eu tenho 3 mulheres dentro da Morada que não são mães. Olha, Sendo que uma delas é CEO de uma multinacional, Uau. e ela fala assim, olha, eu tô aqui para aprender a me comunicar. Demais. Porque a Perfeito. forma com que eu trazia isso para as pessoas que trabalhavam comigo não estava sendo assim, sabe, efetiva. Eu precisei mudar isso. E ela falou assim que tudo que ela lê lá de criança, ela fala assim, Dá vou pra aplicar, transformar. vou aplicar. E é exatamente isso, porque tudo é comunicação. Né? Exatamente. Então, assim, a gente é tão preocupada da forma com que a gente fala com as pessoas em relação de respeito. E aí, de repente, com os nossos filhos, a gente se permite ali, né, aos berros, aos gritos, aos castigos, vários gatilhos e várias coisas pra gente colocar em prática nossa, hoje. já tô aqui. Nossa, Não bate-papo. sei nem por Vai onde ser começar, porque assim, eu falo, essa parte de criação, eu agora ainda não tô sendo mãe, mas ainda tá na minha barriga, mas eu sou madrasta também. Você E, e ser madrasta é muito doido, porque um dia você não tem filho e no outro dia você tem, tipo, 2 filhos, 3 filhos, não sei, depende de Exatamente. quantos filhos a pessoa ter. E assim, você não tem essa parte de. É realmente do nada, você não tem essa parte de gestacionar Sim. e aí você tem 2 crianças. Mas eu falo até com outras pessoas que são mães mesmo, a gente nunca sabe quando a gente tá acertando ou quando a gente tá errando. Ainda mais Né? porque o papel de limite fica muito ali, fica uma coisa assim, será que é meu papel colocar limite? Ou o papel ser aquela boadrasta, né, dar amor, dar carinho Exatamente. e ser aquela tia muito legal, e sendo que você faz parte da vida Da delas, então criação, né? não tem como em algum momento você não pensar assim, eu preciso agir dessa maneira agora com elas, só que elas caíram de paraquedas na sua vida, né? Exatamente. E eu na Ali, vida delas. e você então... na vida delas, É muito difícil, exatamente. assim. E aí, quando eu comecei a acompanhar seu conteúdo, pra mim foi muito esclarecedor, sabe? Porque eu consegui entender a forma que as crianças entendem. Porque realmente as crianças não pensam como a gente. Mas Claro assim, que não. vamos entrar em vários assuntos. Vamos, Mas pra várias iniciar, coisas. Gê, apresenta um pouco você, quem é você, um pouco sobre sua carreira, como você começou aí. Vou falar um pouquinho então sobre mim. Bom, eu sou mãe do Pedro e da Maitê, né? O Pedro hoje tá com 12 anos, a Maitê tá com 9. Então eu falo assim que a primeira ali, o primeiro start, né, profissional ali é da mãe, sabe? É Assim, da aquela mãe. coisa, o primeiro aprendizado, o primeiro grande aprendizado vem com a maternidade. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em primeira infância e eu estive em sala de aula durante 20 anos. Uau. E aí chegou um momento que eu via que a minha necessidade ali, sabe aquela coisa que a gente sente muito de propósito de vida, né? Sim. Eu sentia que
os pais me chamavam muito de alguma... Assim, eu percebia que eu dava muita atenção mais para os pais, porque eu percebia que o problema não estava na criança, né? E sim na família. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de fazer a formação de pais, comecei a entrar mais na questão do estudo sobre o relacionamento, sobre o desenvolvimento do cérebro da criança, como que isso, como o afeto, como a falta do afeto influencia diretamente na formação da personalidade. E aí eu fiz uma formação em educação parental, que foi uma época que deu um boom, assim, de educação parental, de disciplina positiva, né? E quando se fala em disciplina positiva, as pessoas pensam muito numa educação permissiva, né? É muito difícil a gente pensar em colocar limites e educar. Exatamente. Quando você fala, nessa educação aí, que é de modinha, que é de mimimi, de tantas outras coisas que as pessoas, né, por não saberem o que é, pela falta de conhecimento, julgam, é muito fácil você pensar algo assim de que, não, eu não vou trazer isso pra minha vida, eu vou sempre educar com aquilo que eu tive, com aquilo que eu recebi, né? E nós, na nossa infância, nossos pais não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, hoje você entra no Instagram, você tem ali um boom sobre o que você quiser, né? Você faz de todos os setores. Então, assim, você se forma no Instagram gratuitamente. É engraçado, né, Gê? Porque, de fato, o Instagram se tornou um lugar onde você consegue absorver e aprender qualquer tipo de coisa, assim, hoje, né? Eu mesma, e eu acho que o bom do Instagram é isso, que eu acho que você consegue filtrar aquilo que você... Claro, tem muitas coisas que a gente acaba recebendo sem querer. Mas, por exemplo, ali quem você segue, enfim, você consegue filtrar. Eu, por exemplo, só sigo coisas que eu acho muito interessante. E isso é muito bacana, porque eu aprendo coisas novas todos os dias. Então, todo dia que eu paro pra mexer um pouquinho no Instagram, você tem eu um fico novo pensando, aprendizado. cara, olha só, algo que eu não sabia. E como isso é importante, né? A gente realmente seguir só o que é importante. Porque tinha uma época que eu seguia alguns Instagrams de fofoca e eu via que eu passava, às vezes, tempo da minha vida me dedicando a coisas que não eram. Isso é uma coisa muito legal de se eu parei falar, de seguir todos os Instagrams, assim, porque de eu acho que fofoca. por um lado tem a parte muito positiva e por um lado também tem a parte tóxica. Exatamente. Né? Que assim, que é exatamente isso, né? Você ficar acompanhando exatamente a vida dos outros 24 horas por dia e deixar de viver a sua própria vida ou achar que tudo do outro é legal e o nosso nunca tá bom, né? Então, assim, quando começa a fazer mal nesse sentido, é a hora de você selecionar ali os conteúdos que vão realmente te agregar. Tem muito conteúdo bom, realmente. Muita gente boa, sabe? Muito. Então, assim, dá pra você filtrar, dá pra você conseguir aí conteúdos maravilhosos, realmente pensando, aquela pessoa me agrega, não me agrega, ela me faz me sentir bem, não faz, né? Porque tem gente que você segue e você entra e já se sente mal, assim, né? Então, assim, energia mesmo, eu acho que a gente realmente precisa disso, e né? Principalmente relacionada à maternidade, porque a maternidade, automaticamente, ela já te coloca num lugar de comparação com outras mulheres e com outras mães. Super! Né? Então, aí você fala assim, nossa, agora eu tô mãe, vou seguir essa. E o que as mulheres passam ali, né? A perfeição. Acho que eu vou colocar as minhas fragilidades ali? Hoje meu filho fazendo birra, ou não sei o quê. Não, eu quero mostrar a mãe perfeita que eu sou. E aí você entra, você olha pra você e se vê totalmente imperfeita, né? E aí você não consegue ser... Ih, gente, é um caminho ali, longo. Mas isso é uma coisa muito importante. E só complementando, assim, sem falar que esse mundo da internet é um mundo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito, por exemplo, do pessoal da Content, que fala da internet que a gente quer. Porque, cara, muitas dessas mulheres têm pessoas que cuidam dos filhos juntamente com elas, né? Então, como é que a gente vai se comparar com uma mulher que tem 2, 3 ajudantes ali colaborando na criação do filho dela, com uma mulher que tá em casa, que trabalha, que tá no home office, que tem um negócio. Então, assim, é surreal, é um mundo né? bem e a gente se coloca na posição de igual para igual, não interessa qual é a rede de apoio que ela tem. Né? Quando eu vou me comparar, eu vou comparar ali nas minhas fragilidades e nas competências que eu não tô conseguindo dar conta. Sim. Porque a gente sempre acha que não tá conseguindo dar conta, né? E aí, voltando pra minha apresentação, e aí eu fiz essa formação e saí da minha zona de conforto, larguei ali para trás os 20 anos de carteira registrada, de professora de sala de aula e fui empreender, fazendo workshop, dando palestras, e veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu precisei me reinventar, fiquei um tempo ali entre aquela coisa, vou pro digital, não vou pro digital, porque eu sou muito disso, sabe? De olho no olho, eu adoro pessoas. E eu falava, não é pra mim. E fiquei alimentando ali o Instagram e colocando e me relacionando com muitas famílias, né? Fazendo mentorias e foi crescendo.
E foi crescendo numa proporção muito boa, porque hoje eu vejo, assim, as pessoas que estão ali comigo são pessoas que realmente se conectam com o meu Sim, conteúdo, isso sabe? é muito legal. Muito E especiais. isso é muito legal. Não importa, assim, que eu tenha 30, 50, 100 mil pessoas. São pessoas que se conectam comigo, que entendem, que me Demais. respeitam. E aí você falou, você cresceu super, né? E foi um boom, Fê. Foi. Porque foi um post que viralizou do nada e me trouxe 100 mil pessoas Uau. em 48 horas. Gente, Nossa, imagina isso, né? Acho que a Não, gente você nem não tá imagina. preparada. Exatamente. O que faz agora? Eu me sentia ali quando aquelas pessoas vinham, assim, e eu parecia. Era uma coisa muito louca. Parece que alguém muito famoso te marca, sei lá, Sim. vende milhões, assim, sigam essa pessoa. Era gente chegando, assim. Você não na sabia rua. nem de onde, assim. E aí foi aquela questão, eu sempre me conectei muito com aquelas pessoas, então ali era muito minha casa, né? Eu sempre tratei o Instagram Porque é e sua a vida, forma sua de falar, família. entendeu? Assim, com muito carinho. Então as pessoas, cada um que curtia, eu falava assim, essa aqui curtiu hoje, fazia tempo que ela não curtia, sabe Olha assim? só. Eu identificava, eu tinha essa relação com as pessoas. E De repente eu falei assim, fui E agora? invadida, né? Que é isso? Meu Deus, de onde que veio tanta gente? E aí, como é que eu vou estabelecer isso com essas pessoas? Foi um momento bem difícil, assim, sabe? Pra eu entender esse processo, né? Porque daí, automaticamente, muitas coisas, muitas oportunidades começam a surgir, Sim. né? Redes sociais são assim, né? Quando você tá lá em cima, as pessoas super te interessam, quando você Aham, não tá, é aquela exatamente. coisa. Muito cruel também, Sim, né? muito cruel. Não é fácil, mas eu amo. E aí, eu sei que hoje meu trabalho transforma a vida de muitas pessoas. E você consegue ter uma voz muito maior, né? Então é como Muito se maior. você fizesse a mesma coisa, mas agora estivesse falando no microfone, pra Exatamente. muito mais E aí, pessoas quando eu consegui escutarem. reconhecer isso, sabe? Eu falei assim, quando eu recebo uma mensagem que fala assim, olha, eu mudei a forma de olhar para o relacionamento do meu filho. Graças a você, pra mim, gente, é uma coisa assim que vai muito além da profissão. Sim. Pra mim é muita coisa assim de conexão com Deus, porque as pessoas falam Perfeito. exatamente assim. Foi Deus que colocou você na minha vida, foi Deus que apareceu ali, e a forma como você fala é a forma com que faz sentido pra mim. Que você consegue ser muito didática. Acho que por você ter vindo da escola, da parte de Pode educação, ser, você sim. consegue fazer com que todo mundo entenda, né, o que você quer falar. Porque muitas Sim. vezes as pessoas não conseguem entender. É, porque às vezes fica muito na parte técnica, se né? chegasse às vezes e gravasse um vídeo falando, as pessoas não parariam pra te escutar. Então a forma que você faz realmente faz. E é muito natural, assim. Eu falo assim, Exatamente. zero script, assim, não tem nada, Incrível. sabe? Story ali é do que eu tô passando, eu compartilho também muito as minhas necessidades. E eu acho que pessoas se Aprende conectam muito com também, pessoas. né, Gê? Exatamente. Muito, Total, gente, total, muito. total. Aí hoje eu tenho a Morada, né, que é um programa ali de apoio às mães e mulheres que querem transformar a sua maternidade. E eu vejo assim que não importa se as pessoas podem estar no programa ou não estar, eu tô ajudando do mesmo jeito. Total. Exatamente. E assim, por mais que às vezes eu falo assim, gente, eu tô cansada, porque é energia, né? Sim. Acho E que é às vezes eu não trabalho, tenho né? nada. É muito. As muito, pessoas né? acham que o Muitas Instagram, Vocês, assim, vocês trabalham você- com isso, sabem o que eu tô falando, exatamente. né? Pensam que é aquela festa, né? Ai, não faz nada, que delícia. acordei e entrei no Maravilhosa. Instagram. Exatamente. E não, é muita coisa por trás. Então, e esse chamado sempre vem, sabe? E muito incrível isso. Quando eu penso assim, eu falo assim, gente, será? Aí eu recebo uma mensagem. Eu também. É muito doido isso, Não né? para, Às vezes continua. você pensa- Aí eu falo assim, meu Deus, é Deus E conversando pensa o comigo. quanto de É. vidas foram transformadas, É. famílias e até gerações, Gê. Exatamente. Porque se o pai e a mãe criam diferente os filhos vão criar diferente os filhos. Eu tô até emocionada. Ah lá, grávida. A nossa gravidinha aqui, gente. Exatamente. Mas é isso, Fê. transforma. É uma coisa que eu falo sempre ali, são quebras de padrão, que é Sim. muito importante. E tá acontecendo na geração dos nossos filhos. Não aconteceu com a gente, né? Ainda é muito fácil, porque educar é você transmitir aquele conhecimento que você teve. Né? Então, assim, vou fazer o que eu acho que eu fiz. Então, o que eu recebi? Exatamente. Eu recebi grito, eu fui castigada, Sim. meu pai me batia, meu pai era extremamente autoritário. Então, eu vou ser assim com meu filho porque funcionou. A gente tem aquela crença Que de você que nós deu certo. somos pessoas que deu certo. Só que nós não somos pessoas que deu certo, se a Se gente deu for certo ver. pra mim, por que não vai dar, né? Exatamente. Não é pra todo mundo, né? Não é uma regra ali. Ou muitas mulheres, as pessoas falam assim, o que eu mais recebo é assim, né? Ai, mas eu apanhei e sou um homem honesto, trabalhador, tô aqui forte, tenho uma família maravilhosa, né? Então, assim, você apanhou e apesar da violência que você sofreu, você conseguiu elaborar isso. Mas as pessoas ainda se quebram muito por dentro, porque quando ele precisa dar isso pro filho,
ele não consegue. Não sabe, né? Ele não sabe. Então aí ele acha que ele é esse grande homem, mas ele grita com o filho. Ele bate no filho. Então, nós mães, e eu acho que é muito legal agora você tendo isso, né, essa consciência, e eu falo muito isso para as mães, é nossa obrigação, sabe? Buscar ali um mínimo de informação sobre o desenvolvimento das crianças. Você falou muito dessa questão assim, que você entende que hoje as crianças, né, as suas meninas não têm maturidade para algumas coisas, né? E é questão simplesmente de maturação neurológica, assim. Gente, o nosso cérebro termina de se desenvolver com quantos anos? Vocês chutam? Com 12, 13 Não, anos. com 25. O com córtex 20, sim. começa a se formar. Ali aos... frontal. Sim, exatamente. Mas a formação total, a personalidade vai até os 7 anos, e aí você tem tudo isso até os 25 anos, né? E aí com 17 você tem que fazer o quê? Você tem que escolher uma carreira. Né? E a gente exige, não, porque Já você tem que passar. sabe que Você vai ser isso, você tem que passar no vestibular, é pressão, Sim. pressão, pressão. E com quantos adultos ainda? Frustrados, né? Exatamente. Então, Fazendo transição de carreira e se sentindo mal. Nossa, conheço muita gente. Eu mesma saí de uma faculdade, fui pra outra, saí de outra, fui pra outra. Tipo assim. por quê? E ainda que você tenha essa oportunidade, quem não tem? Eu preciso fazer porque eu preciso trabalhar, Sim. porque eu preciso fazer acontecer. Sim, Exatamente. Né? Então, assim, só o fato da gente buscar o conhecimento e a compreensão dali do que acontece com aquele serzinho de 2 anos que se joga no chão, que grita, que fala assim pra você, eu não gosto de você, porque eu quero, né? Que é birra e as pessoas julgam como falta de educação, como falta de limites, e como na verdade não, né? É assim, o cérebro da criança, ele transborda a emoção. E qual que é o nosso papel? É acolher, é nomear os sentimentos. Nós não tivemos as nossas habilidades socioemocionais desenvolvidas. A gente luta aí na terapia e Sim. luta ali para reconhecer os nossos sentimentos. Tá sempre em altos e baixos relacionados a isso. Aí hoje eu tô assim, ou não sei lidar com alguma coisa que aconteceu no meu trabalho, com uma frustração da minha vida pessoal. E hoje a gente entende que a gente tem essa oportunidade nas mãos ali nos nossos filhos. Exatamente. Entende? E é muito. Eu falo assim, é muito difícil, porque cada idade é uma idade. E a criança vai se transformando. E o pai também, às vezes, não sabe lidar com aquela idade, né? Então, por exemplo, a Catarina e a Valentina são totalmente diferentes. E também estão em fases diferentes, né? Sim. Então, do jeito que eu falo com a Tina, eu não posso falar com a Cacá. A Tina eu consigo já explicar, porque ela quer também saber teoria. Então, por exemplo, eu não posso falar, a Lua tá lá no céu porque ela tá lá no céu. E pronto, não vai tem que funcionar. explicar todo o universo cósmico e tudo. Agora, Catarina, se eu começar a explicar o universo, Eu falo, eu já quero saber. Exatamente. Então é muito doido isso. Então, assim, quando você tem 2 crianças em casa, eu sinto muito isso. Às vezes você vira pra uma, tem que falar de um jeito, e pra outra você tem que falar de outro, né? É comunicação, né? A comunicação. E isso dá um trabalho, né? Sim. É muito mais fácil você falar assim, porque a lua tá lá no céu e pronto. Entendeu? Agora a gente vai falar Exatamente. sobre isso. Porque imagina você chegar em casa cansada, é o que a maioria das mães me relatam, né? Nossa, mas eu não consigo ser respeitosa. Porque o que acontece? É muito importante também, quando a gente fala de maternidade, a gente falar de autocuidado, né? A maternidade, ela nos coloca numa situação ali que muitas vezes a mulher desaparece por trás daquela Sim. mãe, Uhum. né? Hoje, qual que é meu papel? Vai ser mãe. Pro homem, isso é muito mais simples. O homem, ele sai ali no primeira semaninha, ele já volta retomando a rotina dele. A gente não, a gente enfrenta o puerpério, a gente enfrenta os desafios da amamentação, a gente enfrenta aquele As turbilhão cobranças de de emoções, hormônio e as meu Deus. cobranças externas, aquele ser que a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, é muita carga. E a gente vai se deixando de lado. Só que a conta, eu falo que um dia a conta vem. Uhum. Eu era aquela mãe que só eu fazia. Se eu não fizesse isso, tava errado. Então eu me doava 100%, sabe? Aí eu juro, teve um dia que eu olhei no espelho, eu fiz assim, ó. Meu Deus, não tô mais me reconhecendo. Quem é você? Quem é você? Quem é você que tomou esse lugar, mas que não tá sendo bom? Entende? Porque tem essa romantização da chegada do filho. Sim. Mas, por exemplo, eu não já me reconhecia como aquela pessoa alegre, que eu sou expansiva, comunicativa. O meu autocuidado social é muito grande. Eu amo sair com as minhas amigas, tomar uma cerveja, estar com pessoas, e eu só ficava ali. Bebê, assunto bebê, bebê, bebê. Eu falei, eu preciso me libertar disso. Porque senão eu não vou conseguir ser inteira pro meu filho, Sim. né? E é muito comum as mulheres se anularem totalmente. Exatamente. E às vezes achar
que se a outra tá se cuidando, ou se a outra tá saindo... Julga. Exatamente, ai, Não tá ligando pro filho. Exatamente, as mulheres mesmo se cobram. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, no WeTalk, no We4Woman, que independentemente, tipo, às vezes a gente tá falando agora na maternidade, mas às vezes na profissão ou em outras áreas, as mulheres, elas julgam mais as mulheres às vezes do que outras, ou os homens e etc. Exatamente. E a gente traz muito isso no WeTalk, Sim, né? é verdade. Que a gente tem que acolher as mulheres e acolher as diferenças e tá junto, né? Total, total. Isso é muito importante. Total, a gente tem percebido, assim, que o movimento da Will, eu acho que a gente já faz uma conexão direta com você, acho que é por isso que a gente se identifica tanto, Gê. É que eu acho que a gente tá começando a se reconhecer, que foi muito disso que aconteceu contigo no espelho, né? De olhar e falar, mas quem que é essa pessoa que tá aqui? Eu acho que a gente tá Quais tentando são se reconhecer. nossos desejos, as nossas vontades, o nosso poder que a de gente fala, quer, né? o que a gente pode falar, pra onde é que a gente pode ir. A gente realmente quer estar nessa profissão, a gente realmente quer ter um filho, a gente realmente tá pronta pra estruturar uma família. Então são várias perguntas que a gente vai segurando a mão uma da outra e dizendo assim, calma. Tem como ser respondido e é um passo de cada vez mesmo, né? É exatamente isso, é uma descoberta, sabe? Sim. E você olhar, e assim, nem todas as mulheres têm esse start de falar assim, não, chega. Né? E assim, eu olhei pro espelho e falei assim, não, eu preciso ir de encontro com a G antes de ser mãe. E aí eu comecei a colocar limites, limites assim que eu digo que eu comecei a, sabe assim, a primeira coisa que você vai fazer, coloca o Bernardo para participar de tudo desde o começo, né? Entenda que o filho é de vocês, né? Que o papel de pai e de mãe é muito importante. Principalmente pro relacionamento de vocês enquanto marido e mulher. Exatamente. Né? E assim, ó, partilhando aqui de momentos e coisas da minha vida, né? Meu pai, ele nunca foi um pai muito presente na minha vida. E aí, esse final de semana, a gente tava num casamento, meu pai tava lá, e aí eu tava assim com a mão na minha barriga, eu peguei a mão do meu pai, coloquei na minha barriga, assim, né, pra ele passar a mão, Sim. aí ele começou a passar a mão, e aí ele virou pra mim e falou, eu nunca passei a mão na barriga da sua mãe enquanto você ou seu irmão estava na barriga. Ele encheu o olho de lágrima, assim, sabe? Sim. Aí ele falou pro Bernardo, você passa a mão na barriga dela? Tipo assim... Olha isso. Porque hoje, depois de muito tempo, eu acho que ele reconheceu o que ele deixou de lado, o que ele deixou pra trás na minha infância, quando eu era criança, e hoje a gente já é adulto. Porque também foi algo que ele não teve, que ele não teve. Fê. E aí ele encheu o olho de lágrima, e aí eu falei, então aproveita agora, você pode aproveitar seu neto. Ele encheu assim o olho. E assim, e eu tive, quando eu era criança, por meu pai ser um pouco ausente, não é ausente, era o jeito dele de ser. Ele era mais frio, distante. mais distante da minha mãe mesmo. Ele não era carinhoso com a minha mãe, mas era a forma dele com todo mundo. E isso me machucava, porque eu já era muito amorosa, queria muito carinho, queria muita atenção. E aí eu sentia muita falta disso dele. E durante muito tempo, isso me fez muito mal. Até eu entender, que foi quando eu fiz o método CIS, que eu comecei esse processo de realmente conhecer, entender as pessoas. E aí, no curso, a gente fala muito assim, pai, eu te perdoo, porque você é vítima de outras vítimas. Exatamente então, isso. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, tipo, porque a culpa não era dele, a culpa era do pai dele, você que era... se cura. Exatamente. Né? Você cura essa dor Quando ali. eu entendi isso, que ele realmente era vítima, eu comecei a tratar ele diferente. Porque eu já tratava ele com uma certa rispidez, tipo, porque... Em resposta àquilo que você tinha dele. que eu tinha. Então, hoje, e eu falava assim, não tem como mudar meu pai. Tipo, com a idade que ele tem, não tem como mudar. E hoje, nosso relacionamento é muito bom. Muito mesmo. A gente, tipo, antes, por exemplo, quando a gente morava longe, ele me ligava, sei lá, 2 vezes no ano. Hoje a gente se fala quase todos os dias. Olha isso. Mas não é ele que mudou. Eu mudei com ele e ele conseguiu se abrir comigo. Exatamente. Então, assim, eu comecei a ligar pra ele, comecei a me importar com ele, porque antes eu falava, tipo, ele não se importa comigo, eu não vou me importar com ele. Você começou a dar o amor que nele faltou. Exatamente. E né? hoje ele liga pra mim, ele me liga por vídeo, a gente conversa, a gente, tipo assim, coisas que eu nunca imaginei ter com ele. Então, assim, meu pai mudou? Mudou. Depois de 50 anos, mas quem que mudou primeiro foi eu. Então, quando eu comecei meu processo de cura, tipo, perdoar ele por quem ele tinha sido comigo, entender que ele realmente não era culpa dele, ele tava dando o que ele teve. Exatamente. E ele não teve a oportunidade de dar diferente, né? Isso. É um encontro com a sua criança interior. E assim, foi incrível. E é um processo de muita vulnerabilidade, né, Fê? De Total. você se colocar de lado, colocar o teu ego de lado pra falar, não, eu estou disposta a mudar. É muito e a ter autoconhecimento. É muito autoconhecimento. Muito. E aí, muita gente, sabe, chega pra mim, depois disso, assim, até gente que não sabe, fala, eu tenho problema com meu pai, eu tenho não sei o quê. E eu sempre falo isso.
a culpa não é dele. Tipo, se ele fez isso com você, ele realmente foi vítima de outras vítimas. E Sim. se você não começar o seu processo Agora, de cura através de você. E é o que vai acontecer. Você também vai dar isso sem Exatamente. querer pro seu filho. Sem querer, você vai dar isso. E eu vejo, assim, nitidamente em todos os pais, todos os filhos, assim, se repetindo, sabe? E, assim, pra mim isso foi muito bom, porque foi uma quebra. E hoje, tipo assim, eu tenho meu pai, que é a pessoa mais importante da minha vida, meu pai e minha mãe. Sim. E eu nunca imaginei que ele estaria tão presente na minha vida. Olha que maravilhoso. Sabe? Nunca imaginei que na minha gestação ele ia ser presente. Nunca imaginei. E ele, assim, ele tá mudando pra caramba. Ele, nossa, arrumou toda a casa, porque o neto vai vir, sabe? Tipo assim. Não, é uma super oportunidade. Exatamente. É uma cura, É uma assim, coisa assim que eu tô vendo. E é incrível. muito gostoso de vivenciar, Muito, eu sabe? imagino que sim. Porque quando você começa a educar a criança, você também entra automaticamente em contato com a sua criança. Então, quando você grita, né, as pessoas falam assim, eu sinto raiva, né? São gatilhos de comportamento do meu filho que despertam várias coisas em mim. Uhum. E você só vai descobrir quais são esses gatilhos quando você for lá pra trás. Exatamente. E pra chegar nesse nível que você chegou de perdão, porque é um nível de eu te perdoo, né, pelo que você não me deu, e hoje eu te dou aquilo que você não conseguiu. Exatamente. Então, assim, é um processo de autoconhecimento muito grande, né, que todas as mulheres, pelo menos uma vez ali, tinham que pensar e fazer um esforço mínimo, sabe, de se acolher, porque você acolheu a Fernanda que faltou. Exatamente. Porque você poderia seguir em frente e E falar, não não, é precisa isso, disso, ele não me deu amor, o problema é dele, entendeu? A vida é dele. Não, mas você propôs ali um processo de cura. Exatamente. Muito maravilhoso, né? E é exatamente isso, porque voltando na parte de repetição de padrão, é o que mais acontece. Então, quando a pessoa vê ali, se depara com um conteúdo que fala em conversar com a criança com respeito, em tratar a criança com gentileza, a pessoa entende isso como o quê? Tá louca? Uhum. Que frescura! Que filho é esse que vai educar pro mundo? Que criança frágil é essa? Mas não vai saber escutar não. Exatamente, mas não é isso. É a dor da pessoa. Quando teve aquela viralização, gente, era cada mensagem que eu recebia. Ai, qual que era a mensagem da viralização, você lembra? Lembro, era assim, era um post assim. Gente, era um post muito simples. Tem umas coisas que são inexplicáveis, né? Era um post que eu fiz. Era pra ser. Que eu fiz assim. Como assim esse post? Eu não sei explicar o que aconteceu. Deu assim, de alcance, 8 milhões. Olha. E de curtidas, deu 400 mil curtidas e sei lá. Gente, era uma coisa surreal. E aí, era assim, Fê. Ao invés de falar assim com a criança, seu mentiroso, seu nariz vai crescer, tente. Eu sei qual foi a verdade. O que te fez mentir pra mim? Aí eram várias frases assim. Ao invés de, tente. Super simples, super didático, super prático. E aí as pessoas ali, né? É assim que se cria uma geração fraca. Só que é muito fácil você falar assim, vocês trabalham com isso, vocês vão entender o que eu tô falando. É muito fácil falar assim, a pessoa tá ali com a dor dela. Mas aquilo também dói na gente. Lógico. Né? E eu comecei a pegar isso muito pra mim, assim. Gente, eu estourei minha parte de baixo da boca, assim, de tanto que eu rangi os dentes. Vocês acreditam? Trava, né? Eu travava dormindo, assim, acordava com uma dor de cabeça, porque não. Cada mensagem que eu lia, meu coração disparava por saber que era uma coisa negativa em relação ao meu trabalho. Uhum. Porque eu falava, caramba, eu dou tanto amor, agora tá vindo um monte de gente que tá aqui e não tá entendendo. E aí, às vezes, eu queria perder. E às vezes eu queria ir lá e falar assim: olha, não é assim, né? Pra cada um, né? E as pessoas assim, para, você não vai conseguir. Não é seu papel, deixa fluir. Né? Deixa partir. Eu acho que eu bloqueei também. Do mesmo jeito que veio os 100 mil, eu bloqueei 100 mil. Foi mais ou menos essa proporção. Poderia ter 200 mil pessoas, que eu bloqueei muita gente. Que eu falasse assim, às vezes começava assim, eu não vou. Por quê? Porque aquilo que falta, quando você dá de cara com outra pessoa fazendo, te dói. Uhum. Poxa, eu não tive isso. Então, por que ela tá fazendo pra fazer isso com a criança? E é difícil, né, Gê? É muito difícil. E é tocar nas cicatrizes, né, É tocar na dor. É tocar na ferida. Exato. Aí você toca e as pessoas não sabem como reagir. Não. Isso a gente vê em todos os... A gente tá numa série de conteúdos muito legais aqui no Talk, principalmente nessa segunda temporada. Então, isso tá em todas as áreas. As pessoas estão emocionalmente frágeis, machucadas. Terapia é algo que a gente sempre fala da importância de se fazer terapia, porque
a gente tá precisando, a gente teve pais que não têm essa comunicação afetiva, que não souberam se relacionar Sim. conosco, criando uma geração de filhos Eu que acho precisam assim, de ajuda. os nossos pais, né? eles tentaram ser diferentes. Exatamente. Assim, eles tentaram ser informação, o que eu vejo, assim, sabe? É, muita Dos- falta. E ainda assim, eu acho também que a gente entrou num canal ali que quando a mulher foi pro mercado de trabalho, né, e teve essa coisa assim do tipo, vou trabalhar, Uhum. trabalhar. Eu percebia em sala de aula que as crianças eram muito terceirizadas na parte de Aham. educação. Então, Nossa, eu ia assim, entrar nesse assunto. tinha muita criança que sentia a ausência dos pais. Sim. Então, a gente fala assim, ai, eu gosto de estar com meu filho, eu quero fazer parte da vida do meu filho, né? E aí tinha criança que entrava às 7 horas da manhã de 4 meses. E eu não tô julgando, tô Sim, falando cada um de é 4 uma- meses, a necessidade de cada um. Exatamente. E saía às 7 da noite. E a mãe pegava dormindo, e aquilo me cortava o coração, pela criança e pela mãe, Exatamente. né? Porque a dor da mãe também estava ali, né? Exatamente. E aí essas crianças que cresceram muito assim, sem a presença, sem o direcionamento, sem o afeto, os pais acabaram, eu acredito muito nisso, acabaram indo para uma leva assim de permissividade muito grande, que é essa geração de adolescentes que a gente vê. Sim. Tudo pode, Aham. tá tudo ok, né? Porque Sim. como é que eu vou suprir a falta da minha presença, Exatamente. E assim, também Uau, essa parte né? de terceirização né? que acontece muito. A criança acaba tendo educação de quem cria. Então, Sim. assim, se eu não sou presente, quem que vai criar? Vai ser uma funcionária, uma babá? A escola, A escola, a a professora? avó. Então, assim, você não sabe o que ela tá sendo, o que Sim, ela recebe. Ela recebe exatamente. de quem tá perto. Então, aí você chega com outro olhar, com outra visão, e é muito difícil você Se conectar. se conectar. Exatamente. Muito E isso mesmo. é uma coisa, assim, que até eu tô me organizando cada vez mais. Sério. Tipo, inflando a minha equipe. Eu falei, gente, eu preciso de gente que faça o que eu Sim. faço. Porque realmente é uma coisa assim que eu quero o máximo, assim, priorizar, pelo menos tá durante meio período com meu filho, sabe? O que eu E puder. você vai ver essa necessidade quando ele nascer. E tá tudo bem. Às vezes a mulher querer falar assim, Não gente, eu consegui, não eu quero, não eu quero posso. voltar, eu preciso trabalhar, eu me realizo trabalhando, eu não vou deixar. E que legal você buscar o equilíbrio e você ter essa oportunidade. Muitas Exatamente, mulheres não não tem. têm. Ainda É. mais na situação que é essa questão de licença maternidade aqui no nosso país, né? Uhum. Da falta de valorização, da falta de apoio, da falta de recurso. Então, assim, a mulher, a maioria, 99%, não tem o que fazer. É, tem que voltar. Então, assim, ou eu vou pra creche, meu filho, ou não sei o quê, eu volto, eu não tenho escolha, Exatamente. Então, isso é muito difícil. Então, quando você busca um mínimo ali de conhecimento, que seja para 2 horas, você buscar uma conexão que esteja ali com o seu filho, aos finais de semana. É um tempo de qualidade, É o tempo né? de qualidade, né? Eu acho que essa questão também do celular muito presente nas nossas vidas. Sim. E é um exercício que eu faço muito com os meus, eu trabalho com o celular. Uhum. E para criança, celular é o quê? É distração. É YouTube. Total. É YouTube, ela Entretenimento. tá ali distraindo, entendeu? Então, assim, como é difícil equilibrar isso, né? Porque Sim. você fica olhando pra tela e às vezes eu percebo, assim, o quanto de vida a gente perde, É. né? Então, assim, daquelas 2 horas que você podia realmente fazer algo pra se conectar profundamente com essa criança, construir memórias afetivas que vão ficar pra vida inteira, você tá ali olhando pro celular. Então, assim, são tantos agravantes da nossa vida hoje em dia, tantos agravantes, que é um super desafio. Sim. Sim. né? Nossa, demais. E você nunca sabe, né? Ai, não sei se você sente isso, Gê. Quando você tá acertando e quando você tá errando. Nunca! Tipo, nunca, você chega, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, Nunca! o Bernardo, ele vira pra mim às vezes e fala assim, ai, como será que as meninas vão ser quando elas crescerem? Tipo, será que tá dando certo? E é uma Sabe? resposta que a gente vai ter só lá na frente, É. sabe? Porque não tem receita, né? Não tem. Não Eu sempre tem falo receita. assim, eu adoraria chegar aqui e falar assim, Fê, olha, você vai fazer isso, 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 que seu filho vai ser uma pessoa maravilhosa. Não, gente, assim, não tem receita. Tem o nosso papel, Sim. sabe? Tem ali o que a gente pode fazer, o exemplo que a gente pode ser. Porque quando a gente também se conecta de novo com a mulher, né? Que inspira as nossas filhas, os nossos filhos, os pais e tudo mais, o exemplo fala muito mais do que palavras. O exemplo fala muito. Muito. A sua felicidade, a sua relação com seu parceiro, a sua relação estando bem sozinha, fala muito mais do que tudo que você falar todos os dias. Você pode falar. O que você fazer vai ser sempre mais importante. Com certeza. Com certeza. Entendeu? E Gê, me conta o seguinte, depois que rolou esse boom na tua vida, de repente você viu a internet que era um hobby, digamos assim, algo ali que tava... Não era o 100%, eu imagino, o principal. Veio pandemia, teve que se reinventar.
Como é que foi, assim? Porque você falou que ficou muito assustada nesse início, falou assim, tá, e agora? Como é que foi essa virada de falar, não, isso aqui, de fato, agora é o meu trabalho, eu preciso encarar isso aqui com uma seriedade, Foi aí que né? nasceu, eu já estava no processo da Morada, nesse meio tempo, né? Que é uma plataforma que reúne mães. E eu estava nessa construção de ideias e tudo mais, quando aconteceu esse boom. Aí eu falei assim, gente, não foi à toa, Não né? foi à toa. Não foi à toa. Eu acho que, assim, mais um uma vez é um propósito. propósito. E aí eu comecei a encarar aquilo com mais um olhar ali profissional, entende? Então hoje o meu Instagram é o meu negócio, Sim, total. né? Por mais que eu tenha um carinho enorme, por mais que eu me conecte com as pessoas, é hoje o meu trabalho. E por mais que as pessoas também, às vezes, têm essa coisa de, é meu trabalho e eu não, não é ela. Entendeu? Às vezes as pessoas acham, tipo, é só porque o trabalho dela tá ganhando dinheiro com isso, então ela tá deixando de ser ela, entendeu? E não é por isso. Você continua sendo você, passando conteúdo E essa sempre é a minha maior real. preocupação, porque quando deu esse boom, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei até assim, eu falei, como é que eu vou aparecer agora? Com tantas pessoas, assim, tipo, meu Deus, né? Então, assim, eu tive que começar, depois passando um tempo, nada com, né, um dia após o outro, eu comecei, aí vieram outras pessoas extremamente gentis, extremamente carinhosas. legal. Eu não dou conta, por exemplo, de abrir direct. Olha Então, só. assim, meu direct tem que ter mais de 100 mensagens por dia. Então, ele sempre fica lá, 99 mais. Então, assim, são coisas que eu nunca vou conseguir. Mas, às vezes, eu abro, eu recebo carinho. E aí, foram pessoas incríveis que foram chegando. E eu sempre coloquei muito limite. Isso que eu ia te perguntar. Sabe? Eu sempre coloco muito limite. Eu sempre falo muito claramente. Eu falo assim, gente, a rede social não te dá o direito de você chegar Não. e falar o que você pensa. Porque as pessoas são muito corajosas atrás do celular. Muito né? mesmo. Então é muito fácil eu chegar aqui e fazer uma crítica com relação ao seu trabalho, com relação a qualquer coisa sua, se eu não tô te vendo, se eu não tô ali olhando nos seus olhos, né? Porque quando a gente olha no olho, tudo muda de figura. Tudo muda. Então eu acho que estabelecer esse limite foi muito importante. Então, sempre que necessário, eu vou lá e aí eu coloco, olha, recebi mensagem tal. Não coloco a pessoa, claro, mas eu falo assim, só que aqui, gente, é a minha casa. E esse não é o lugar, né? Todos onde vocês são bem-vindos. Desde que exija respeito. Sim, é o mínimo, né? E aí as pessoas entendem, sabe? E as pessoas começam a te defender quando, assim, às vezes eu nem vou pra post, elas se resolvem entre elas, assim, porque elas já me conhecem, elas já sabem o que eu ensino. Ela, não, porque a G faz isso, isso e isso. Eu falo que é toda assessora. Tá ali uma ajudando a outra, porque elas aprendem. Né? E pessoas que estão ali comigo há 4 anos, 3 anos, desde que eu comecei. Então tem uma conexão muito forte que fica feliz com as suas conquistas, né? Não, total. Verdadeiras, né? É muito engraçado porque essa família da internet que a gente acaba formando, né? É muito fiel, de fato, né? Quer te ver crescer, quer te ver evoluir, quer te ver, pô, lançar cursos novos, expandir tua plataforma, que a Morada, né? Nesse caso. Sim. Quer ter tua constância, fica ali ansiosa pelo conteúdo que tu vai trazer. E às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, né? tá tudo bem, você sumiu. Exatamente. Né? Sente Isso é muito falta. E bacana. não é sempre que a gente tá disposta. Eu tenho colocado também mais limite de ficar mais fora, assim. Principalmente aos finais de semana. Antes eu me cobrava muito, gente, sabe? eu deixo meus stories, eu até saio falando. Exatamente. Eu me Não sei cobrava onde eu muito. É deixei. preciso, porque a gente fica muito refém dos algoritmos, né? Sim. E o Instagram é uma coisa muito louca. Eu entendi que eu não vou conseguir acompanhar. Sim. Entendeu? Por exemplo, principalmente agora nessa era de vídeos. Eu falo assim, gente, não, meu conteúdo é esse. Quem quer ficar, fica. Ele quer entregar para 5 pessoas, não importa. São 5 pessoas que estão ali recebendo e eu vou seguir. Porque senão a gente pira. Pira mesmo. E aí acaba perdendo muito sentido. Aí eu deixo de focar no meu propósito, que é fazer a formação pra focar pra no que o Instagram focar quer. em coisas que são ali, entendeu? Exatamente. Que fogem do nosso controle. Sim. Né? E, Gê, nesse mundo de internet, que de fato é um trabalho, né? A internet é um trabalho que exige a mesma coisa, ou até mais, se brincar, porque a gente tá muito tempo envolvido nisso e tendo que se desdobrar de várias maneiras ali pra entender como é que funciona isso, porque a cada dia é uma novidade nova, alguma coisa nova acontecendo, uma rede social, Cansa, enfim, né? Cansa muito. Muito. Como é que é a sua rotina? Com as crianças, você Com diz minha tudo, rotina de tudo. Como mulher, Mulher. porque assim, você tem o teu trabalho, obviamente, mas tu tem um esposo, você tem filhos, você tem família, Eu você acho tem que vida aí social. é que entra o né? grande desafio. E eu acho que é aí que eu evoluí muito, sabe? Quando eu me coloquei em algumas coisas em primeiro lugar. Porque aí hoje eu não abro mão do meu horário ali da minha Legal. academia
que é um momento meu, mas isso eu retomei bem agora, sabe? Porque Aham. assim, eu encontrei o beach tênis de um tempo pra demais. cá, e aí comecei a me descobrir, e aí eu comecei a deixar, sabe assim, falei, gente, tô menos no Instagram e tô mais jogando, porque tá Ai, me que distraindo delícia. e tá fluindo muito bem. E eu percebi que aquilo me nutria, né? De pessoas, de coisas boas, de atividade física. Mas é um super desafio, porque as Aham. crianças, elas vão pra escola de manhã, e aí é o tempo que eu tenho pra trabalhar, pra malhar, pra fazer algo por mim, entendeu? E é muito confuso. Chega à tarde, eles estão lotados de energia e meu trabalho não acabou. Sim. Então, assim, eu preciso gravar. É aquela rotina insana. Eu tô sempre gravando, sempre aprovando vídeo. Vocês sabem, é uma doideira, entendeu? Sempre avaliando. Hoje eu tenho uma assessora que me ajuda nesse sentido, mas é muito difícil, porque eu me preocupo muito, porque nem Com os sempre eu detalhes, né? consigo estar ali do jeito que eu gostaria com as Uhum. crianças, né? Então ainda é uma coisa que eu tento melhorar, mas quando eu estou 100%, Ah, né? demais. E aí à noite também o Rafa chega, e aí a gente conversa, e aí eu procuro realmente Ter um deixar... tempo de qualidade com a família. Exatamente. Demais, demais. Então, vou aproveitar esse gancho, porque a gente sempre dá um presentinho. Uhum, A que gente sempre ajuda fala muito de a rotina, vida. porque a gente precisa ter uma rotina, não só uma rotina saudável, mas também uma rotina com tudo bem certinho. E a Polaris, nossos patrocinadores, Nos ajudam muito. nos ajudam sempre. Um beijo, Polaris, vocês são incríveis. Mandou um presentinho pra você, gente. Posso pegar? Gente, em casa tem tanta Polaris, você não tá entendendo. O Bernardo Deixa mandou eu fazer ver. todos os formulados dele. Eu juro que eu tô com umas 50 caixas na minha cozinha de Polaris. não Gente, tenho eu onde abro enfiar. aqui. Aqui? Aí aí mesmo. Pode, acho que puxar, que é Polaris, mais fácil. muito obrigada mais uma vez por ser nossos parceiros do Gente coração. do céu, Fê, me ajuda aqui. Deixa eu ver se eu Ah, já consigo. foi, já Ah, puxei, foi? foi. Gente, e aí falando nisso, de rotina e tudo mais, uma coisa que eu tenho feito muito... Olha isso, que maravilhoso. São suplementos pro Que dia a dia, demais. personalizados. Do outro Olha lado, aqui, ó. gente. Tem um Gente. saquinho com um dia. Aí Todos você os dias puxa... do mês, Mentira! personalizado. Já pra vem você as tomar vitaminas todos os certas. dias, suas vitaminazinhas. demais! Além disso, eles têm uma farmácia de manipulação. Então, eles estão aí com E o gloss os produtos- maravilhoso. Não, eles estão incríveis, Eles estão gente. cada vez com produto novos. Esse aí eu não conhecia, Pois não. é, eles estão mandando agora para as nossas convidadas Nossa, testarem que tudo. lindo, amei. É a maravilhoso. cor Todas as linda. nossas convidadas Todas as minhas recebem. vitaminas que a médica manda. Aí só beijoca, vou tomar as vitaminas. Isso. Todas as vitaminas E eu que a vou falar médica uma manda coisa, tomar, tá? Que legal isso. Agora não é publi, Um sachê tá? por Não é dia. publi. A Polaris, gente, tá dando um up no meu cabelo. Jura? Que vocês não estão entendendo. A minha mãe ficou assim, o quê? E eu falei, gente, aí eu fui no meu, amiga, muito, o cabelo caindo e tal. Comecei a tomar Polaris, tomando. E já estou nessa há uns 5 meses. Gente, parou, meu cabelo tá, tipo assim, vivendo de um jeito. Que eu Jura? falei, aí minha médica me perguntou, o que você tá fazendo? Eu falei, então, eu tô tomando. A única coisa diferente que eu estou Tá fazendo suplementando. é a suplementação. Ela falou, é isso. Eu amei. Eu vou Ó, começar a e tem suplementar agora. Tem o QR Code aqui na tela, e você pode escanear, pode ir pro WhatsApp. E aí, se você já tiver receita da sua nutricionista, do seu médico, você manda pelo WhatsApp que eles entregam na sua casa, super rápido, tipo, muito rápido mesmo. Em São Paulo é 2 dias, assim, tipo, muito rápido. E aproveita e já pede o gloss. Aproveita e já pede o gloss. Ou também tem essas suplementações que já já tem tudo. Caso você não tenha uma receita que tem vitamina C, D, tudo que você precisa aí pro seu dia a dia, que é o que facilita É aí isso, gente. a sua rotina. Nossa, amei. Não, demais. meninas. Obrigada, Imagina. Polaris. Obrigada, Polaris. Muito bom. Então é isso, falando gente. sobre isso que eu ia Ah, falar. gente, já acabou. Não, pelo amor de Deus. É isso da Polaris, né, gente? Não, falando sobre rotina que eu ia falar, uma coisa que eu tenho feito desde novembro do ano passado e tem me ajudado muito mesmo. Não sei se vocês conhecem o MAS, que é um mapa de autoavaliação mesmo. E aí você avalia as 11 áreas da sua vida. Que é desde profissional, financeiro, espiritual, relação com filhos, relação parental, relação conjugal. Então, são várias áreas da sua vida, social, serviço. E aí, eu faço uma vez por mês. Então, todo dia 30 do mês, o último dia do mês, eu faço essa avaliação minha mesmo. E você dá nota pra você. Então, eu consigo ver de um mês pro outro o que eu foquei mais. Porque por mais que, assim, a gente saiba que a gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida, sempre tem uma que falta. Então, por exemplo, esse mês eu sei que eu não servi tanto à igreja igual o mês passado. Então, eu sei que no próximo mês eu já coloco lá Ai, que as demais. minhas prioridades é servir mais, cuidar mais do meu financeiro, um exemplo, ou da minha saúde. E aí, eu sempre consigo, através disso, tentar manter, por mais que é difícil manter o equilíbrio, mas tentar manter o equilíbrio. Então, esse mês foi super corrido e eu não consegui me dedicar muito ao meu marido. O que eu vou fazer? Esse mês que vem vou tentar
fazer uma Você viagem. consegue ter uma visão mais clara de onde tá faltando, exata, né? sabe? Pra mim funciona, que tem gente que... Eu sou muito do papel e caneta, né? Eu também. Depois que eu comecei ali no planner, minha vida mudou. Exatamente. Minha vida é o Gente, planner. planner é vida. Planner é vida. Planner E não é adianta. vida. Gente, mas seu celular não precisa chegar em casa, você tem meu planner. Aham. Ele é, As assim, pessoas, você pode... Eu falo, Exatamente. peraí, deixa eu ver minha agenda. gente, é muito assim, muito. Tudo eu jogo lá e tudo eu consigo ver ali, sabe? O que é possível, o que não é possível. Porque às vezes a gente tá na rotina doida Não. e a gente acha, não consigo, não tenho tempo, não sobra tempo, principalmente pra se cuidar. Né? Exatamente. Quando a gente passa a ter uma visão clara do que não, olha, você consegue, tá hora que não E tá. eu coloco, não tá assim, no tão planner caos, até, por assim, exemplo, né? ir no salão, sabe? Sim. Tipo, coisas que é sua, sabe? Porque se você não coloca, você não vai. Claro. Você não coloca na sua agenda, tipo, se sobrar um tempo eu vou, né? Então a gente tem que se organizar realmente, né? Com certeza. E definir como as parte da prioridades, rotina, né? Porque autocuidado é uma prioridade, né, Gê? Total. Então, assim, a gente tem... Eu, por exemplo, comecei agora a aplicar na minha rotina e deixar... Cara, eu não abro mão mais, por exemplo, de fazer natação e de malhar. Tá certo. Porque se eu não fizer isso, eu sei que eu não vou conseguir entregar tudo que eu preciso entregar. E eu preciso entregar muitas coisas ao longo do dia. Sim. Então, assim, eu tive que tirar esse tempo de... Cara, se eu precisar dormir 1 hora a menos, então eu durmo 1 hora a menos. Porque eu sei que se eu conseguir praticar uma atividade física e entregar bem o meu trabalho, a hora que eu deitar pra dormir, eu vou conseguir descansar de verdade. Sim. Então, assim, definir prioridades tem me ajudado muito. Fê também. A gente tá E eu muito acho que nessa. é bem isso, é prioridades. Prioridades. Exatamente. O que E que a é gente não se importante, coloca né? como prioridade nunca. Nunca. Se você for pensar assim, ó, se eu te perguntar qual é a principal pessoa na sua vida, você vai falar meu marido, meu Uhum. filho, não sei o quê. E você nunca vai se colocar em nenhuma posição. Sim. Quando na verdade é você. E se você não for inteiro, você não vai conseguir ser uma esposa inteira. Não, ninguém uma mãe consegue inteira. ser inteiro estando em pedacinhos, né? Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Olhar para as suas necessidades e saber, eu não posso abrir mão. Isso é importante para mim. Gê, entrando em outro assunto, ó, completamente diferente, eu tava desde o começo pensando. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade em casa e compartilhando com várias mães que eu tô conversando, todo mundo tem a mesma dificuldade. Relação de ciúmes entre irmãos e briga. Porque, gente, a gente sente isso assim e eu falo, meu, não é possível que é só a gente. Aí a gente Não, eu conversando e também todo sinto. mundo. Gê, é Lá em muito, casa, é eles muito brigam complicado, muito, né? muito, é Os muito irmãos. E Fê, e sabe o que é o grande lance, assim, que eu percebo na relação de irmãos? As crianças, elas buscam constantemente pela nossa atenção. Constantemente. Pela nossa atenção e por aquela questão de se sentir pertencente. Tudo que a gente mais quer na vida é se sentir pertencente, independente Gente, do é grupo. verdade. No trabalho, você tem a necessidade de se sentir aceita, no seu relacionamento. E com as crianças não é diferente. Elas buscam por essa conexão o tempo inteiro. E só que elas têm ali do lado alguém que também busca por isso e tá vira o quê? competindo. Uma disputa Sim. clara de atenção por tal coisa. E aí, a gente, no papel de pai e mãe, automaticamente, sem perceber, a gente acaba valorizando certas coisas em um e não no outro. E crianças são esponjas das nossas emoções e das nossas falas. Elas têm uma percepção, assim, que vai muito além do que a gente pode imaginar. Sim. Muito. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que ela prestou atenção? Ela guardou. E aí, isso vai o quê? Na questão de se provocar, na questão de Usar brigar, contra, né? de usar contra. Isso tem das coisas, assim, que são mais gatilhos, pra mim, briga de irmão é um gatilho super que me tira do eixo, Uhum. sabe? E aí, comecei a melhorar em relação a isso quando eu parei de ser parcial. Então, por exemplo, eu sempre queria resolver por eles. Então, assim, não, mas olha, você tá errado. Falava pro meu filho, né? Você tá errado. Mas às vezes eu nem tava naquela situação. E às vezes Então- tem alguma coisa que tá por trás, que tem muita chantagem, né? Claro, Por você não viu o que exemplo. ele fez lá atrás pra mim, mãe. É. Né? Ele me provocou primeiro, porque ela falou, não, foi ele primeiro. É que você não sabe que ele falou nas suas costas. E eu não sei realmente. Então, como é que eu vou Exatamente. opinar no momento ali e falar assim, pede desculpa pra sua irmã, Sim. porque você tá errada. Quando eu falo isso, quando eu coloco a criança numa situação mais difícil ainda, que ela sabe que ela não fez nada, ela tem que pedir desculpa, o que ela vai pensar? Minha mãe não gosta de mim. Ou meu irmão é o preferido. Não, meu irmão Né? preferido de certeza. Exatamente. Ou sempre que a gente briga, ele sai melhor nessa situação. É muito comum. E aí, cada vez mais vai ficando mais difícil. Sim. Então, Fê, entender que é uma busca por atenção. Todo comportamento é comunicação. Mesmo, assim, inclusive os piores comportamentos. Então, assim, às vezes a criança que se comporta pior é aquela que mais precisa do nosso amor e da nossa atenção.
É. Entendeu? E assim, eu vejo que as crianças, quando estão só comigo, ou quando estão, sei lá, tipo, sem o Bernardo, elas são de um jeito, elas não dão trabalho. Agora, quando tá com o E Bernardo, a disputa que é por onde esse elas... pai. Exatamente. Né? E agora com o bebê? Então, exatamente por isso que eu tô mais preocupada ainda. Eu acho que com o bebê vai ser mais tranquilo, porque as duas já estão assim. Quando a Catarina nasceu, a Tina era pequena. Agora as duas estão maiores, Sim, uma idade assim. boa. E as duas estão, tipo assim, maternando comigo. Então elas querem acompanhar o bebê todo Eu dia. fiquei super sabe? emocionada Tipo, naquele vídeo. Você viu? Meu A Tina Deus, super a Valentina chorando, super sabe? emocionada te abraçando. Gente, que coisa linda, eu Não, chorei e elas estão assim, tanto. tipo, querem ver ultrassom e querem ver o bebê todo dia. Ai, quantos centímetros ele tá, será? Então, Ai. assim, eu acho que vai ter um pouco de diferença por conta da idade, né, realmente. Claro. Mas vai ser um momento muito, muito, muito Vai ser incrível. muito gostoso. E assim, uma coisa que eu falo, não existe desafio que fique para sempre na maternidade. É verdade. A criança não vai fazer birra para sempre. Elas não vão brigar para sempre. Por mais que a gente esteja naquela situação que deixa a gente exausta, preocupada, é muito difícil chegar para você e falar assim, ai, Fê, faz isso, acolhe desse jeito que você não vai ter problema. É mentira, você vai. Vai chegar lá e vai ser muito Vai ser difícil, diferente, porque cada hora é de entendeu? um jeito, Porque né? cada um é de um jeito. Você não sabe como é que vai vir com o bebê, vai ser um bebê calmo, um bebê que vai exigir mais, né? Qual vai ser a reação delas no momento que esse bebê nascer. Então é só vivenciando. Sim. Um dia de cada vez, sabe? Trazendo o máximo de leveza. Sabe assim, ó, por hoje eu priorizei isso, eu consegui ser essa mãe, consegui ser essa mulher, consegui me dar dessa maneira. Não se cobre mais do que você pode. Exatamente. Né? Porque isso não vai durar pra sempre. E passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito. Né? A minha mãe sempre fala Muito que ela morre de rápido. saudade da época Ai, que gente, nós eu éramos morro, bebezinhos. eu morro. Passa Eu muito. vejo assim, principalmente essa fase de bebê, pra mim era muito gostoso. Eu amo essa questão de trocar fralda e do leite E da o cheirinho do dependência, pé e da dependência. É. É aquela coisinha que você vai colocar no colo e vai olhar pro seu Fala, meu olho, Deus. que não existe nada igual nesse Eu mundo. imagino. Não existe uma conexão, um amor que transcenda tão forte do que esse vínculo que é da mãe É com o verdade. filho. É Eu verdade. imagino, acho que é inexplicável, É mesmo. Eu inexplicável. já não consigo nem... Olha que é inexplicável, entendeu? Assim, é realmente incrível. Então, vai um dia de cada vez. Um Não, dia de não- cada não vez. sofra antecipadamente, entendeu? Aí vai ser Exatamente. difícil. E Elas vão brigar. esses dias eu vi um texto de uma mãe que foi assim, eu chorei horrores quando eu vi. Ela tava falando, né, que ela tava sofrendo antecipadamente por desmamar o bebê. Uhum. Então ela tinha que voltar a trabalhar, o bebê ia fazer 1 ano, então ela teria que desmamar com 1 ano. E ela começou com 10 meses, porque falaram, demora tal, então eu vou começar a desmamar com 10. E aí ela começou, em 1 semana ele parou e não queria mais o peito. E aí ela começou a chorar, e ela postou Tem noção? chorando. Ela falou, O gente, que poderia ser até um ano, a gente não comanda nada. com a Sim. ansiedade. E ela falou, e agora eu dou o peito, eu trago. Ele não quer de jeito nenhum mais o peito. Exatamente. Ela falou, eu poderia ter desmamado, tipo, com 1 ano, e eu perdi 2 meses, porque ela falou, a amamentação Porque- pra mim é tudo. E perdeu. E eu perdi, porque é o meu vínculo, e agora o meu filho não quer meu peito. E eu comecei a chorar. Aí foi o que ela falou assim... A gente tem que parar de querer viver as coisas no tempo que não existe. Então, por exemplo, eu nunca mais vou dar mamar pro meu filho. Tipo, Exatamente. e eu perdi, tipo, meu tempo ansioso pro que ia acontecer. E viva. Ela falou assim, por mais que a amamentação doa, sofra, viva aquele momento. Porque não vai voltar, né? Exatamente. Os a piores e nem os gravidez melhores não vai irão voltar. Então, assim, tanto que eu tô enjoando super, agora que eu tô melhorando. Mas, assim, toda vez que eu enjoo, eu fico feliz, que eu fico pensando, não vou mais enjoar, daqui a pouco. E outra, tá tudo bem então, tá né? Porque tudo falou que bem. enjoo é um sinal muito positivo da Exatamente. gravidez. Aí eu vou enjoando, eu tô, tipo assim, parei de enjoar, levanto da privada do bar e falo, nossa, melhora muito bem, né? Eu falo, ai, não, É eu tô lógico. super bem. Ai, Tipo que assim, fofa. porque eu sei que isso não vai voltar, Não vai voltar. sabe? Então eu tenho que aproveitar até, tipo, realmente E a os maternidade, momentos. às vezes, por questão de exaustão, às vezes a gente fala assim, ó, não, a gente faz muitos planos no futuro, nessa coisa da ansiedade. Então a gente pensa assim, não, quando ele começar a andar, vai melhorar. Ah, não, quando ele for pra escolinha, minha vida vai melhorar muito, vai Vai ser facilitar diferente, muito. vou fazer Ou quando ele academia. tiver 5 anos, ele não vai mais fazer essa birra horrorosa. A gente sempre fica assim, quando ele...
às vezes não tem aquele quando. Sim. E é outra Entende? fase, né? É outra fase. São outros desafios. Assim, Exatamente. é um conhecimento para cada fase. Então não adianta eu falar agora para você ali de 2 anos, não vai servir o que você aprendeu agora, não vai servir com Verdade. 5. E muito menos na adolescência. Né? O que eu posso Exatamente. falar assim para as mães que estão acompanhando é assim, que a infância é o alicerce da nossa vida. Então assim, faça dela um solo fértil. Porque durante os 7 anos é o que vai refletir uma vida inteira. Uau. Então você imagina o tamanho da nossa responsabilidade, Exatamente. né? O que você quer que o seu filho lembre de você? Como você quer que ele lembre de você? Né? Viva cada instante, cada momento. Não, agora que você falou uma coisa, eu lembrei. A gente tava viajando amo esse final essa de semana. A Catarina falou: Papai, eu achei a sua loja. Aí eu falei assim: Ah, é, Cacá? Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. Era uma loja de vinho. Que dó! Aí eu falei: Viu, Bernardo, como suas filhas te enxergam como alcoólatra? Que dó! Não, mas assim, realmente É é a muito referência, engraçado né? isso, né? Como o que a gente faz, não é o que a gente fala. Exatamente. Como que a gente é o faz? comportamento. Deixa a memória. Aí eu falei, tipo assim, poderia ser uma loja de material de construção, porque ele é Porque ele é engenheiro. engenheiro. Mas assim, como realmente o que você faz fica. A Catarina, desde quando ela era pequena, ela abria o computador e falava, vou trabalhar. Ela pegava o celular e Amava. falava, vou ser blogueira. Então, assim, é o que ela vê que ela reproduz. Eu lembro que um dia ela chegou, né? E aí alguém perguntou: Ah, o que você vai ser quando crescer? Ela falou assim: Quando eu vou crescer, eu vou gravar vídeo, ser blogueira e cozinheira e vou pro curso. Mas você percebe o quanto você tá sendo referência pra ela? Total. Aí eu é peguei a e falei assim, Fernanda. mas. Né? Tipo, porque eu ia pra Le Cordon Bleu todo dia de manhã e eu falava pras meninas, elas Sim. iam pra escola, a gente saía junto. Eu falava, tô indo pro curso. E aí ela falava, eu vou pro curso. Aí eu falei, você vai pra que curso? fofo. Mas, tipo assim, só Só na porque eu imaginação. sempre falava, eu vou pro Aham. curso, ela, eu vou pro curso. Você é blogueira e cozinheira. Então, assim, como que a gente Fofa. faz, sabe? E você falando disso que eles repetem. Não sei, uma fase eu tinha feito Botox e eu tava comentando com as amigas, sempre falando alguma coisa em relacionada a isso. Aí a Catarina virou assim, um dia tinha 3 anos, eu acho, 4 anos. Que eu vou fazer Botox, eu queria dinheiro pra fazer Botox. É a inspiração Gente, como que é que você pode, né? E é muito Fê. engraçado isso, sabe? A gente realmente É é uma admiração responsabilidade também, muito né? Imagina grande. como ela olha pra você e É. o tanto. E se ela olha pra você e ela se inspira, seja no Botox, seja enfim, no que for, é porque você dá mais do que só inspiração. Com Você dá um certeza. amor muito especial, uma atenção muito especial, que faz com que você seja a autoridade. É, Entendeu? E exatamente. autoridade é aquela questão de líder, né? Sim. Inspira. total. São E pessoas que momentos inspiram. de qualidade, assim, igual você falou. Eu não tenho o dia inteiro, eu não passo Sim. muito tempo, igual vou chegar hoje em casa, as meninas já vão ter jantado provavelmente. E assim, a gente não tá com muito tempo, mas o tempo que a gente tem de qualidade. Esses dias, a Tina também falou assim pra mim: Nossa, Feira, eu não esqueço o dia mais inesquecível da minha vida. Eu falei, qual foi? Olha só, foi no dia do aniversário dela, que eu busquei ela um pouco mais cedo na escola, porque nem foi combinado. Uhum. Ela ligou e falou que tava passando mal na escola. Aí o Bernardo falou, Fer, você não pode buscar lá pra mim? E minha mãe tinha vindo fazer uma surpresa pra ela aqui em São Paulo, no dia do aniversário dela. E ela não sabia que minha mãe tava aqui. Aí foi eu e minha mãe na escola buscar ela. Na hora que a gente chegou, ela curou. Que ela tava sentindo, não sei o que ela tava Ai, gente, sentindo. que fofa. Mas ela saiu correndo e abraçou a gente. E tava feliz. Aí eu peguei e falei pra ela, você tá bem, Tina? Como que você tá? O que tá acontecendo? Ela falou, não, eu tô bem, já passou o que eu tava Ai, sentindo. gente, que Aí eu fofo. falei, então vamos no shopping. Uhum. Almoçar e comprar um presente pra você, que é seu aniversário. Aí nem era combinado, mas aí a gente saiu mais cedo e tava sem a irmã, porque tudo é com a irmã. É. Então vamos no shopping, É um vamos tempo com a Cacá. exclusivo, E né? assim, foi um tempo que a gente tirou pra ir com ela. E aí tava eu e minha mãe, as duas, só pra ela. E aí a gente foi no shopping, almoçamos, compramos um presente pra ela. E aí chegou em casa, teve uma surpresa, né? Que foi aniversário surpresa. E é muito... E ela falou Você que foi... abasteceu o tanque de amor dela com tudo que Ela ela falou, foi o precisava. melhor dia da minha vida. Ai, Ela gente, falou... que amor. Então, assim, foram 2 horas.
Sim. 3 horas que Você já seja, leu né? o livro A Linguagem do Amor? Já. E já leu o Linguagem do Amor das Crianças? Não. Tem das crianças. Leia. Ai, eu vou ler. Leia porque é super importante. O dela, por exemplo, deve ser tempo de qualidade. Sim. Então, às vezes é tão difícil a gente se conectar e todo mundo precisa ali né, do potinho de amor preenchido todos os dias. Todos os dias o nosso pote fica vazio, a corda vazia, precisa ser preenchido. Então, quando a gente reconhece ali qual é a linguagem, tá claramente que a dela era o tempo que ela precisa estar com você. Exatamente. E quando a gente tem mais de um filho, é tão difícil isso. Muito. É tão difícil você olhar para a necessidade de cada um e ver como é que eu vou fazer. Porque é sempre em grupo, né? Exatamente. Eu acho que quando você consegue identificar a linguagem, eu acho que facilita muito também. É um livro que eu amo, assim, eu Nossa, super eu indico. vou ler. Nossa, é maravilhoso mesmo. E foi muito. E ela falando, ó, pra mim foi o melhor dia da minha vida. Amada, sabe? fofa. Então é isso que eu falo. Não precisa ter o dia inteiro. Não. Foram 2 horas, 3 horas que ficou inesquecível. E aí, outra coisa que, aproveitando que eu lembrei, que até o Paulo Vieira que fala, eu sou muito fã, eu sempre falo dele aqui, mas as pessoas às vezes falam assim, ai, que bobeira fazer aniversário de 1 ano, a criança nem lembra. Ai, que bobeira fazer batizado, nananã. Tipo, a criança nem vai lembrar disso. Ai, não sei o quê. E ele tava falando o quanto essas coisas são importantes pra validação. Porque a criança não vai lembrar mesmo quando ela tiver 10 aniversário de 1 ano. Mas o que vai ficar? As fotos, os vídeos. A lembrança. E elas vão lembrar do quanto elas eram importantes. Sempre. Das pessoas que vão estar lá, do que você se esforçou pra fazer por elas. É comemorar a vida, Gente, né? eu lembro do meu aniversário de 2 anos. Você acredita? Sério? Eu tenho uma lembrança do meu aniversário de 2 anos. Juro Mentira. por Deus, eu nunca vou esquecer. E Eu tenho muito... uma lembrança. Eu tive uma festinha de 2 anos e eu sei que eu estava sentadinha, sendo um bebê, e eu vi a minha avó, assim, passando. Gente, que coisa E as louca. fotos mostram que, de fato, era um lugar que eu lembro, que eu tenho na mente, na Tá minha vendo? memória. E as Deu fotos 2 fazem com que a anos. gente também Eu memorize não lembro da aquilo. festa, eu lembro de um flash Agora específico. vamos pensar numa questão de ausência de tudo isso. É. Né? Exatamente. Da falta. Então, gente. Então, assim, eu era uma pessoa que eu até pensava nisso, tipo, realmente é bobeira essas coisas, sabe? Tipo, gastar tanto, tipo, levar a criança pra Disney com tantos anos. Eu achava bobeira, eu falava, gente, não, vamos mais tarde que aproveita mais, que era o que minha mãe e meu pai falavam. E aí, quando ele falou isso, eu falei, gente, realmente, Faz sentido. como que vai a validação? E aí, lembrando esses dias, o Bernardo tava mostrando o vídeo do nascimento da Catarina. A Catarina pegou aquilo, viu ela saindo da barriga da mãe, e ela olhava aquilo, e ela falava, eu lembro desse dia. Ai, gente. Aí eu falava, o que você sentia? Ela, medo. Mentira! Então, assim, não é que não é que lembra, mas assim, é o que a foto, né, fez remeter exatamente. aquilo de... E olha como era importante se ela não tivesse o vídeo ou a foto do Exatamente. nascimento, É a construção sabe? da história mesmo da criança, né? Da Isso é muito importância importante, da validação com a sempre. família tava lá esperando, aí ela viu o quartinho com a lembrancinha que tinha. Então, assim, essas pequenas coisas fazem toda a muita diferença. diferença. Fazem muita toda a diferença. diferença. E reflete uma vida inteira. Olha você aqui lembrando do aniversário de eu, 2 E eu anos. nunca esqueço, tá? É muito muito engraçado, incrível né? isso, Muito né? incrível, muito incrível mesmo. E do mesmo jeito que algumas memórias negativas, elas se apagam temporariamente ali, porque é um bloqueio do nosso cérebro de defesa, Total. né? E aí, quando a gente às vezes tem um comportamento na nossa vida adulta que a gente não consegue entender, quando a gente É começa a abrir, acessar aquelas Na terapia, caixinhas, gente, é que aí começa a aparece e sair fala, nossa, coisas como que você eu fala assim, Onde que aonde era estava isso, né? isso? Mas Aham. estava, Estava. entendeu? Sim. Fica, Super. fica. Nossa, Fica que incrível. sempre. Eu queria ficar aqui a noite inteira, gente. Nossa, Gê, super. Ai, que delícia! Hoje muito a gente gostoso. sempre pede para as nossas convidadas, a gente sempre olha muito pro futuro, pensa muito nos próximos anos, mas a gente sempre pede para deixar, se você pudesse deixar um conselho para as mulheres que nos escutam, e você como mãe, eu acho que você pode se colocar Sim. muito nesse lugar, você já deu vários conselhos durante esse papo todo, mas se você pudesse deixar um conselho especial para essas mulheres que nos escutam, o que você diria para elas? Eu diria para elas ter calma no tempo, acolher as suas necessidades mais profundas e aproveitar cada segundo, inclusive assim os desafios mais assim que nos causam dor, sabe? Ressignificar todos os dias. Nem um dia vai ser igual ao outro. Então assim, aproveite cada segundo, não deixem de se cuidar. Olhem para você e tenham claro que vocês estão fazendo a diferença nesse mundo. Cada vez que você respira, cada vez que você reconhece aquilo como um gatilho que você segura para não agredir verbalmente, né, emocionalmente, fisicamente seus filhos, você está se curando e está fazendo muita diferença na vida deles. Porque eles são ali o futuro que
tanto importa pra gente, né? Uau. E que o mundo tanto precisa. É a diferença, é a esperança, né, gente? Assim, é a diferença Exatamente. que o mundo tanto precisa tá ali nessas crianças. E você não Demais. precisa estar sozinha, né? Eu Não. acho muito importante isso. Você pode buscar uma rede de Total, apoio, busquem um ajuda. especialista, uma amiga pra compartilhar, seja num café, Não A levem Wiful isso Woman, sozinho. a Wiful morada. Exatamente. Então, assim, busque as pessoas certas, também com conselho certo no Não lugar se coloquem certo. num lugar de solidão. Exatamente. A maternidade não precisa ser solitária, sabe? Assim, Exatamente. se apoie, julgue menos, acolha mais, ao invés de apontar o dedo, abre os braços. Que eu acho que tudo que a gente faz pro outro também volta de forma mais leve com a gente, Perfeito. né? É um recomeço todos os dias e permitam-se sentir. Ninguém é perfeita, né? Não é sobre perfeição, é sobre imperfeição e recomeço. Sempre. Exatamente. É Ninguém isso. é perfeito. Não. E a gente... E ainda bem que ninguém E é ainda perfeito, bem, porque exatamente. os nossos filhos precisam da nossa imperfeição. Ai, gente, falando isso, só pra finalizar. Tem um vídeo... Mais uma história. Não, tem um vídeo da Adriana Santana que eu chorei, eu assistia 150 mil vezes. Vocês já assistiram? Eu até compartilhei no meu Instagram. Que é ela com os 2 filhinhos dela. E aí, os 2 filhinhos estão discutindo. E aí, a mais nova, acho que tem 3 anos, 2, e o outro tem 5, 6. E aí, ele fala assim, a mamãe não é perfeita. Aí a pequenininha linda fala, ela é perfeita sim. Aí ele, não, a mamãe não é perfeita. Mamãe, você é perfeita? Aí ela, não, eu não sou perfeita. Aí ela, é perfeita sim, a mamãe é perfeita. Aí ela pega e fala, aí o outro mais velho fala, perfeito é só Jesus. Ai, que gente, fofo, eu choro gente. toda vez que eu assisto, eu Que fico querendo entrar no Instagram que dela só pra lindo. E realmente E é é isso. A gente isso. tem que falar pros nossos filhos que a gente não é perfeito. A gente tem que errar Reconhecer pra os eles, nossos erros. sabe? Porque né? às vezes a gente briga, a gente realmente sem querer sai do eixo, pede E desculpa. recomeça. Eles também merecem as desculpas, Claro né? que sim, Total. claro que sim. Não tem esse. Eu acho que você olhar para o seu filho como um ser humano ali digno do seu amor e do seu respeito é a coisa mais assim importante que você pode fazer. A gente não teve isso, né? Pra, Não. tipo, que o pai podia errar. Pra gente, Não. realmente, e eu o pai... falo, você me perdoa, eu errei, filho. Perfeito. Ou eu não tô num bom dia, reconheça suas falhas. Eu tava estressada por Nomeie causa do os seus trabalho. sentimentos. Eu senti raiva porque você agiu dessa maneira, né? Ou hoje eu estou chateada, né? Permita-se sentir. Criança precisa sentir Sim, para aprender a lidar com aquilo. O nosso papel é estar ali sendo apoio sempre. demais. Então é sobre isso, assim, é sobre essa imperfeição que transforma a nossa vida, né? E a vida dos nossos filhos sempre. Demais. Ai, gente, obrigada Eu mais uma criaria vez 1000 pelo anos convite. aqui conversando. Muito gostoso, Obrigada muito a você, mesmo. Gê, por Foi ter muito vindo, especial. conversado com a gente. A gente sempre aprende muito. Eu quero ser mãe. Ah lá. Não agora, mas quando eu for, No com seu certeza. tempo. Eu quero aplicar muitas das coisas que você tem inspirado essa mulherada aí. Não só as mulheres também, os homens também. Claro, a forma claro, como se muitos comunicar pais. com o próximo no Tudo que eu vejo, geral, eu compartilho né? com o Bernardo. E quando Só as na mães setinha. marcam, assim, os maridos Já marca todo ali. dia nos posts, eles falam Ai, assim, gente. você pode parar de me marcar nesse tipo de post? Aí começa aquela discussão, Meu assim, Deus. não, você não vai parar, você tem que aprender. É muito Ai, legal, é gente. muito legal. Mas é um aprendizado ali. Pra educar o outro, é antes de tudo, educar a si mesmo. Total. Então, pra se tudo você na tá vida. vindo do Instagram da G, já siga também o We4Woman, que também a Sim. gente traz vários conteúdos. Se você também tá vindo nós conhecendo a G, eu convido você do fundo do meu coração ir A lá, segui-la, é a seguir verdade. e conhecer o trabalho dela, porque assim, mudou a minha vida, falo assim, do fundo do meu coração. Ai, obrigada. E assim, eu me identifico com aquilo, eu mudo, eu aprendo, eu tento aplicar em casa. Então, assim, realmente é uma escola, assim, sabe? Você Sim. tá consumindo o conteúdo dela. Assim, eu vou chorar, porque já comecei, tô ficando emocionada. Já. Obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. Vocês são incríveis. E foi Obrigada, muito Gê. gostoso, assim. Foi Realmente demais. eu ficaria. Nós Olha lá, você tá também. grávida, eu que choro. Gente, e já compartilha com alguém que você acha que deveria ver esse podcast. Então, compartilha, encaminha. Já se inscreve aqui no canal ou siga aqui no Spotify. E deixa o like aí, comenta quem vocês querem Isso aí, ver por aqui. gente. Sempre. Estamos empolgados para o próximo episódio. Esse foi muito especial e mais uma vez muito obrigada por nos acompanhar. Gê, mais uma vez, muito obrigada Obrigada a pela vocês, presença, meninas. pelo papo, por todos os ensinamentos maravilhosos e pelas trocas que são Ai, sempre foi muito muito bom. válidas, Obrigada, né? obrigada A gente de fica muito coração. honrada. E até o próximo, né, Fê? Quem será a nossa próxima Ai, convidada? gente, eu tô até ansiosa. Meu coração tá aqui, ó. Essa Tô temporada tá curiosa. cheia de emoções.
Então a gente tá muito empolgada. E semana que vem estamos aqui de novo, né, Fê? Sim, Aprendendo com a barriguinha mais, cada vez com a maior. barriguinha cada vez daqui a pouco vai ter cada maior. vez mais afastada da mesa. E o microfone aqui. É isso, gente. Tchau, gente. Um beijão. Tchau, até Obrigada. mais, gente. Obrigada.